Ok, minha gente, neste segundo bloco do JMV Notícias, eu tenho o prazer de receber o escritor indaialense Vilmar Marcos Harms, que está aqui nos estúdios, na bancada aqui do JMV Notícias, para a gente conversar sobre o lançamento do livro Versando Noites. Boa tarde, Vilmar, obrigado pela presença. Muito obrigado, Salmos. É com o maior prazer que estamos aqui no estúdio para falar da melhor maneira possível sobre o lançamento deste livro. Agora, eu estava antes de falar sobre o lançamento deste livro, Versando Noites, que vai acontecer na próxima sexta-feira. Você tem outros livros? Há quanto tempo você é escritor, Vilmar? Conta um pouquinho da sua história aí para o nosso internauta. Tá, ok. Nós estamos trabalhando como escritores, mas mais como poeta nessa situação. Nós temos o primeiro livro editado em 1987. Eu brincava muito quando estudante em colégio, em algumas matérias, em vez de estar trabalhando na química, na matemática, eu estava escrevendo poesia. Não é correto isso, mas foi a fase que eu passei na época de colégio. E professores de educação artística tal começaram a analisar isso o que passava comigo. Então tivemos uma conversação do que era possível, né? E então eu, com o passar do tempo, eu fui aprimorando essa escrita. E em 1986, conversando com um grande amigo, Roberto Diniz Salti, eu comecei a mostrar para ele algumas poesias que eu já tinha de gaveta. Então, quando você está iniciando um trabalho como poeta, como escritor, geralmente é dado a liberdade de você editar alguma matéria, mesmo que não venha talvez a contento de uma crítica. Mas pelo menos com o poeta Vilmar aconteceu dessa maneira. Então nós tivemos a liberdade de 1987, com a apresentação de Roberto Diniz Salti, editar o primeiro livro intitulado O Meu Mundo Está em Paz. Esse foi o primeiro livro, né? Meu Mundo está em paz. É uma pergunta que eu fazia na época, mas uma interrogação, né? Até mesmo pela idade e tal, você está julgando, subjulgando, buscando, criticando, querendo buscar soluções para o mundo, né? Uhum. Então, através do que você tinha em mente, nós fomos colocando esses textos em prática. Então, na conversação que nós tivemos com o Roberto Diniz Salti, foi possível chegarmos a isso. E demos sequência, Salmos, a situação de poeta, de escritor, que em 1989 nós conseguimos chegar ao segundo livro, Na Proa do Amanhecer. Esse livro tem uma história muito gostosa. Eu adentrei muito ao ateliê fotográfico do nosso grande amigo em memória, Mário Oletz, e nessas tantas vezes que eu entrei lá, ele indagou o que eu fazia lá. Nós conversávamos, mas eu não abria essa situação a ele, qual era a intenção. Então, com o passar do tempo, nós mantivemos esse diálogo. E a minha intenção como poeta na época, qual que era? Eu ter a liberdade de ter fotografias do Mário Oletz em minha residência, e eu escolhi algumas fotos e levei essas fotos para casa. Qual era o objetivo? Mentalizar o conteúdo fotográfico para que em algum momento da minha vida, independente de quanto tempo nós teríamos necessidade para a edição dessa matéria, da composição dessa matéria, para depois sim da edição, não estaríamos preocupados na época quanto tempo precisaríamos. Então, o objetivo qual era? Era mentalizar o conteúdo fotográfico dessas maravilhosas fotos do Mário Oletz
para que aí sim, em algum momento, como o poeta, ele não tem momento para escrever, né? Ele precisa estar com um bloquinho, uma caneta no bolso para de manhã, de tarde, de noite, quando aparecer a inspiração, que nós possamos então colocar essa ideia no papel. Até desculpe interrompê-lo, porque o poeta vive muito de inspiração, né? Às vezes, de repente, na noite, na madrugada, acorda, vai lá, está inspirado. Exatamente. A qualquer hora é hora, né? A qualquer hora é hora. Nós não temos momento, ou temos todos os momentos para que Deus nos permitiu dessa maneira. Mas a inspiração, por exemplo, do Vilmar Marcos Harps, vem assim, em que momento, assim, o Vilmar? Geralmente tem aquele momento assim que você quer ficar mais só, está mais inspirado, né? Na verdade, Salmos, não existe especificamente um momento. Eu escrevi, por exemplo, o terceiro livro, eu escrevi muito, sim, na residência onde eu estou há 9 anos, né? Tem uma poesia aí também que retrata nesse terceiro livro, me permita rapidamente, sim, que retrata muito onde eu vivi praticamente momentos de toda a minha felicidade de vida na minha anterior residência com os meus pais. O texto retrata assim uma vivência maravilhosa. Adolescência, infância, adolescência, já adulto, né? Tem uma poesia nesse terceiro livro que retrata isso. E voltando à pergunta sobre os momentos de inspiração, não existe. Ele pode ser de madrugada num bar, pode ser na residência de um amigo, pode ser em casa, pode ser no trabalho, né? Não vou negar que no trabalho eu consegui compor algumas poesias, porque não adianta, ou você escreve naquele momento, aquela inspiração ela não vai voltar. Como diz, a gente costuma dizer, o Vilmar, no jornalístico, o termo jornalista, dá aquele clique, né? Às vezes dá aquele clique. Isso é a mesma coisa, o jornalista também, repórter, às vezes está fazendo lanche, ou está tomando uma cervejinha, está batendo um papo com os amigos, de repente dá a impressão que ele saiu do ar, né? Mas ele teve uma ideia, essa reportagem eu poderia fazer, ou de repente ali numa roda de amigos surge, ali surge uma matéria, enfim. Sem dúvida nenhuma, Salmos é dessa maneira mesmo. Não existe especificamente assim vamos dizer, um momento que você vai escrever, né? Quer dizer, se você retratar sobre um momento, o que vai ocorrer? Você vai estar escrevendo um texto poético. No meu caso, eu vou estar escrevendo sobre um texto poético. Já fui solicitado por algumas vezes pela Fundação Indalense Cultura, a diretora Zigrid, a diretora Marli. Então eu sempre deixei claro que se fosse para escrever sobre uma homenagem a uma pessoa ou alguma data, eu estaria escrevendo um texto poético, né? Então, dessa maneira. O escritor, ele já tem um outro facilitador, ele já nasce de uma maneira que ele vai escrever um texto, várias páginas sobre alguma coisa. Aí é um escritor. Nós estamos falando de poemas. De poemas. Na verdade, você é um poeta, então. Exatamente. Não vamos confundir isso no início do escritor, sim, quer dizer poeta. Mas tem aquela coisa na veia também do escritor, né? Temos sim, mas existe essa diferenciação não explícita de escritor e poeta, né? Nós estamos numa classificação de poemas, de poetas, né? Quanto tempo leva mais ou menos? Tá certo que não há pressa, né? Mas quanto tempo leva assim para desde você botar as ideias no papel e por exemplo, o seu livro sair do forno quentinho? Qual é o período ainda? Olha, do lançamento? Explicando, por exemplo, o terceiro livro que nós estaremos lançando agora, dia 1º, sexta-feira, na Sociedade Recreativa Indaial. Versando Noites. Versando Noites. Pela busca dos amigos de voltar a editar as matérias, os textos, os poemas. Eu tenho neste livro 4 exposições,
Vamos deixar bem claro isso. Eu tenho 4 exposições, uma de 1997, uma de 98, 2004 e 2005. Eu resgatei essas exposições, são textos não publicados, são textos expostos apenas, está explicado, em cada sessão separadamente no livro, onde houve a exposição. Varal literário? Não foram varal, não se trata de varal literário. Porque eu tenho o poeta às vezes também, né? Tem. Expõe muito. Né? Teve o de 2004 que considerou-se como um varal literário na Fundação Indalense de Cultura, mas de outra maneira nós tivemos no shopping em Blumenau, tivemos na Caixa Econômica em Dayal, então vários eventos diferenciados em vários locais. Em relação à tua pergunta, então nós temos essas 4 divisões de exposições. Mas eu não poderia estar lançando um terceiro livro apenas num resgate. Eu como poeta, Vilmar, precisava estar realmente numa situação de atualidade. Então, eu tenho aqui 38 poemas de 2010. Trabalhamos no ano de 2011 para a publicação e edição desta matéria. Nós temos 38 numa composição de 46. Eu sempre gosto de me apresentar a um crítico. Eu tenho um crítico já há alguns anos, já desde a época do livro Na Proa do Amanhecer, Wilson Nascimento. Grande Wilson Nascimento. Poeta e crítico de artes, membro da Associação Brasileira de Críticos e Escritores. Então, Salmos, eu não tenho medo de colocar os meus textos, os meus poemas, perante a crítica. E não sendo pelo Wilson que nós nos conhecemos... Mas o Wilson é um pouco mais de intelectual, o Wilson Nascimento, né? Ele é crítico surrealista. Surrealista. Né? Mas essa minha visão da seguinte forma, de colocar os textos perante a crítica, eu não tenho medo porque existe uma conversação. Ele não vai me dizer, e também não fez assim, esse tu publica, esse tu não publica, não é dessa maneira. Ele apenas faz uma observação. Está aqui a crítica dele no livro, né? Mas nós tivemos uma conversação muito séria sobre o que eu estava publicando. Né? Então, eu fui com ele saudosamente, assim, saudosamente em relação ao passado gostoso que nós temos, sim, para que eu pudesse ter condições e certeza do que eu estaria publicando. Vilmar, nós vamos continuar falando aí sobre essa tua veia poética, né? E depois sobre o lançamento aí do seu o Versando Noites, okay, né, que vai ser na próxima sexta-feira, depois do intervalo comercial.